Boa noite. Todo mundo bem? Que bom. Então, bem-vindos todos que estão aqui presentes, porque boa noite, porque estamos na noite. Mas como vocês sabem, essas nossas palestras, elas são gravadas e transmitidas no YouTube, no canal do AMA, né? AMA Assistência Mais Amor. Então, para quem quer assistir de novo alguma palestra que viu, que tenha gostado, né, ou que queira ouvir novamente, é só ir lá no YouTube e seguir o canal. Então, para os internautas, não é boa noite, porque eu não sei que horas, né, que vão nos assistir, mas de todo modo que sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso evangelho é aquele famoso capítulo que é o maior capítulo do Evangelho depois da coletânea de preces, né? Lá no final, no último capítulo, a gente tem uma coletânea bem grande, que torna o capítulo muito grande, e o capítulo 5 é de fato enorme, e tem uma razão para ele ser tão grande. Ele tem 26 páginas no total e tem 31 itens, para vocês terem uma ideia como é um capítulo longo. E então é claro que não dá tempo da gente passar item por item aqui. Então seria interessante que cada um pegasse o seu evangelho depois e desse uma lida, né? Vai lendo aos poucos, por ele ser muito longo mesmo, pela importância desse capítulo. Eu disse que tem uma razão para ele ser muito longo, porque aqui neste capítulo Kardec começa a falar do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. E é justamente aqui nesse capítulo que ele dedica a falar da principal do capítulo, que é Bem-aventurados os aflitos, que é o título aqui nosso, mas ele cita também outras bem-aventuranças aqui. Então isso faz com que o capítulo fique bem longo, tem várias mensagens lindas nas instruções dos espíritos que valem a pena ser lidas, né? Então assim, o Sermão da Montanha, então como que eu vou fazer, né? Eu fiz um resumão aqui, porque por ele ser muito longo, não vai dar para passar em tudo, então eu vou me deter na mensagem central, né, do Sermão da Montanha propriamente dito, já que tem várias aqui, várias bem-aventuranças aqui embutidas, né? Então, esse Sermão da Montanha, eu vou pegar emprestada aqui uma fala do palestrante Haroldo Dutra Dias, né? Bem conhecido de todos, é um grande ali divulgador da doutrina. E eu assisti uma palestra dele e fui rever hoje para relembrar esse conceito que ele traz, que ele pega uma fala de Emmanuel. Então ele cita Emmanuel numa analogia que Emmanuel faz do Sermão do Monte. Emmanuel compara o Sermão do Monte com um plano de governo de Jesus. Olha que interessante, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Acompanhem. Mal comparando, quando os políticos estão pleiteando uma vaga, o que eles fazem? Eles fazem um plano de governo em geral, né? Não todos, mas é o comum dentro da política. Os políticos criarem uma plataforma. Nesta plataforma de governo, o que eles apresentam? Propostas, ações que deverão ser cumpridas para o bem-estar daquelas pessoas, daquela cidade, daquele estado. Não é assim que funciona a política? É bem assim. E Jesus, quando fez esse discurso do Sermão da Montanha, praticamente era um plano de governo para o planeta Terra. Porque no Sermão da Montanha estão contidas suas propostas para nós, para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento, transformação e renovação do planeta Terra. Olha que interessante. Então, neste sermão estão contidas as ações que Jesus planejou para a nossa caminhada, a caminhada da humanidade aqui da Terra, em direção à nossa evolução e, portanto, à transformação e renovação do planeta.
Não sei se alguém já tinha pensado por esse lado, por esse prisma, mas a importância do Sermão da Montanha, que é respeitado por, inclusive, quem não é cristão, como sendo o maior discurso de Jesus, o maior discurso da ética e da moral cristã. O que todos, né, muita gente já ouviu, a opinião do Mahatma Gandhi sobre o Sermão da Montanha, que se tudo se perdesse do Evangelho, mas se salvasse o Sermão do Monte, nada se perderia. Olha que coisa interessante do tamanho da importância. Por isso que eu falei que o capítulo é longo, porque tem muito para se dizer sobre esse discurso de Jesus. Sem me alongar, e nesse discurso, Jesus define, quando a gente lê todas as bem-aventuranças, a gente vê que ele define o que é felicidade, que ele fala da felicidade daqui, da felicidade verdadeira, da relativa, da infelicidade real. Então ele define o que é felicidade nessas 8 bem-aventuranças. Ele fala da missão dele aqui na Terra. Ele critica a religiosidade externa, né, da boca para fora. Ele traz ali as normas do bem viver para nós evoluirmos. Então, é um tratado mesmo que ele apresenta. E aqui, nesse discurso dessa moral cristã, a gente vai refletir um pouco assim de formas gerais. Kardec escolheu os trechos evangélicos, como ele sempre o faz, e ele escolheu Mateus porque todo o Sermão da Montanha está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, inteiro. Lucas também traz muita coisa do sermão, mas não traz na visão de Mateus. Traz de forma um pouco mais esporádica, ele traz 4 ou 5 bem-aventuranças, Mateus traz todas. E numa visão bem à luz dessa moral cristã que a gente luta, né, para a gente seguir. Então tem os 2 trechos que Kardec escolheu e eu tomei a liberdade de pôr mais um, pequenininho. Então tenham paciência, não é muito longo não. Mas eu vou ler a introdução que Mateus faz no capítulo 5, porque nos ajuda a compreender o que parece ser contraditório. Porque bem-aventurados aflitos, parece contraditório, né? Então essa introdução que Mateus faz, então eu acrescentei aqui 3 versículos que nos ajuda a contextualizar. Quer ver? Eu botei aqui por minha conta, vou ler. Naquele tempo, anotou Mateus, naquele tempo, vendo Jesus a multidão subir, Jesus viu ali aquele mundo de gente que foi escutá-lo, ele subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos começaram então a se aproximar e Jesus começou a ensiná-los. Esse foi o trecho que eu incluí, que é a abertura do capítulo 5. Aí agora entra o trecho que Kardec escolheu de Mateus. Então Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e ceados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está em Mateus. Aí ele complementa aqui com Lucas, que diz assim: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São esses os trechos evangélicos aqui da noite. Tem mais um de Lucas, mas eu vou parar por aqui. Então, vamos lá. Quando Mateus diz que Jesus viu aquela multidão, a gente precisa avaliar que o olhar de Jesus não era só para ver aquele, meu Deus, quantas pessoas estão aqui. Não. O olhar de Jesus era para o indivíduo. Era um olhar para aquele ser único de cada um que estava ali, porque ele sabia o que cada um precisava ouvir. Ele via, quando ele olhou aquela multidão, ele viu
os aflitos, ele viu os injustiçados, ele via os que tinham fome, ele via os perseguidos, via os misericordiosos, via os brandos e pacíficos. Então ele sabia o que cada um precisava ouvir. E cada um que ele via tinha um elemento de bem-aventurança. Então, quando ele fez o discurso, ele estava falando da nossa realidade, da realidade daquelas pessoas, porque quem procurava Jesus para ouvi-lo eram os simples, os pobres, os humildes, não era? Porque até iam os escribas, os fariseus, eles iam, mas eles iam com a intenção de cutucar Jesus, de provocar, não iam para ouvir, para aprender. As pessoas, os simples, os humildes, Jesus falava para eles. Então ele sabia o que cada um precisava. Esse discurso dele é endereçado a isso. Aí a gente pensa assim, mas não é contraditório isso? Como que Jesus falava? Felizes são, porque bem-aventurado significa feliz. É aquele que tem ventura. É aquele que tem o bem, é o feliz, bem-aventurado. Então, felizes os que sofrem. Não parece contraditório. Parece contraditório quando a gente avalia com um olhar simples, com o olhar aqui das coisas terrenas. Não era a proposta lá do plano de Jesus. O plano dele era que todos ali tivessem o alcance, e ele sabia que nem todos teriam, de compreender com o olhar espiritual o que ele estava passando. Então, felizes os aflitos. Quem são os aflitos? São aqueles que não têm orgulho, são aqueles humildes, que sabem da sua inferioridade evolutiva, que sabem que tem um caminho pela frente. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem eram os pobres de espírito? Eram os humildes, os simples. Não era, hoje a gente usa, né, esse coitado, é um pobre de espírito. A gente usa errado. Pobre de espírito era o simples, era o humilde, era aquele que estava ali para ouvi-lo. Então, se a gente, o belo da doutrina espírita é que ela traz tudo isso decodificado para nós. Por isso que ao espírita é pedido o estudo. Existem 1000 fontes sérias de informação para nós. Existem estudiosos, o Haroldo Dutra é um, que tem tradução do evangelho feita por ele. Ele é um especialista em hebraico, em grego. Então, existem os estudos que podem nos ajudar a compreender, que não distorce a nossa visão e nos coloca na posição que Jesus espera. Quando ele fez esse discurso, ele esperava que as pessoas tivessem esse olhar. O que olhar é esse? Esse olhar do espiritual, esse olhar do futuro, que existe algo além daqui. E esse olhar, quando eu olho, quando eu leio as bem-aventuranças todas e falo, caramba, mas não é contraditório. Porque se eu estou passando por uma dificuldade, mas eu compreendo que há uma razão para essa dificuldade, e aqui a gente fala das aflições, da causa das aflições, por isso que eu falei para vocês, deem uma lida, vão lendo devagar o capítulo, porque tem preciosidades aqui dentro. Então, quando eu compreendo esse sentido, que não tem nada de contraditório nisso, eu entendo que tem uma razão. Se eu tenho um sofrimento, uma dificuldade, uma inconsistência que me desagrada, e eu olho com o olhar da vida futura, o olhar espiritual, eu compreendo que eu tenho a responsabilidade nisso. Então eu sou corresponsável. Eu não estou sendo castigada. Eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu passo. Ah, mas eu olho para trás e não encontro nenhuma razão para tudo isso que eu estou passando. Caramba, eu vou ao centro toda semana, eu leio, eu faço evangelho no lar, eu vou à igreja. O que eu fiz para passar por tudo isso? Pode ser que não seja daqui.
essa aflição. E se eu entendo esse conceito da reencarnação, eu entendo que existe uma vida futura, logo existiu também uma passada. Então, aí é que está a diferença de quem compreende de verdade o significado das bem-aventuranças. É não olhar com o olhar da materialidade, porque se eu não causei para mim os males que eu passo hoje, em algum momento eu causei. Em algum momento eu provoquei. Então, o convite do sermão é para que a gente compreenda e valorize a oportunidade a chance que Deus nos dá de novamente nascer e aprender. É como se eu fizesse uma prova, fiz uma prova e não passei, tirei uma nota baixa. Meu professor me chama e fala, eu vou te dar outra chance. Faz o seguinte, volta lá para sua casa, estuda, vai ficar lá um bom tempo. Estuda, faz suas pesquisas, se autoconheça, estude bastante. Aí eu te dou outra chance, você vem fazer outra prova. A minha probabilidade, se eu tenho essa visão, é de passar na próxima prova. Vou cometer alguns erros, mas eu vou passar, né? Então, entender isto é olhar com a perspectiva espiritual para as bem-aventuranças e entender que sim, que se eu tenho essas dores, eu posso me considerar uma pessoa feliz. Feliz porque estou tendo a oportunidade de reparar minhas faltas. Mas isso não é fácil, não é? Porque passar por um sofrimento, uma perda e ainda assim se achar o feliz é um desafio. E precisa do quê, gente? Precisa de fé, precisa de exercício diário da oração, da prece. Precisa que a gente acredite nesta bondade de Deus, que Ele é soberanamente justo e bom. Então não tem porquê Ele estar me castigando. Esse é o olhar espiritual, é o olhar da vida futura. Então isto se chama resignação. É compreender que o que eu passo, se eu passar sem as lamúrias, porque em geral a gente cai, né, nas lamentações, nas reclamações, né? Eu não mereço, ninguém merece, quem merece isso? Essa normalmente é a tendência. Mas se eu entendo que eu posso passar isso com resignação, eu certamente vou ter a chance de fazer essa prova, de me sair melhor nessa prova. Então, esses compilados das bem-aventuranças são para nós um verdadeiro tratado de aprendizado na nossa caminhada evolutiva. Então, aqui neste capítulo, Kardec trata de bem-aventurados os aflitos e essas outras que eu li. E ele dedica mais 4 capítulos, para vocês terem uma ideia da importância desse momento de Jesus para conosco. Então tem mais para frente, né, que terão aqui as palestras, tem mais quatro capítulos que explora cada uma das bem-aventuranças. Por isso que hoje eu falei, eu vou ficar nesse conceito, desta compreensão, que é a base para a gente passar por elas sem entender que há algo contraditório, porque não há contradição nos ensinamentos de Jesus. Esse plano que ele fez para nós é um plano perfeito. Cabe a nós executar e entender que eu sou responsável pelas minhas ações, eu sou responsável pelo que eu passo. Que seja uma aflição, que seja um ato de misericórdia, de compaixão, eu sou responsável por tudo. E é isso que eu aprendo com o Sermão da Montanha, né? Então, passar com resignação e entender que isso faz parte, é eu compreender o sentido do que é ser feliz e não é ser feliz. Porque senão eu vou achar que eu sou infeliz o tempo todo, ou vou buscar essa felicidade nas coisas daqui, dirigir o meu olhar apenas para as coisas materiais. E aí eu estou contradizendo todos os ensinamentos da moral cristã. Se eu tenho um olhar puramente material,
eu vou viver uma infelicidade real. Sabe por quê? Porque é que nem se eu estivesse numa academia, andando na esteira. Você anda e não sai do lugar. Porque sempre eu vou querer algo a mais. Então eu nunca vou achar que eu sou feliz o suficiente. E a felicidade verdadeira, real, não é daqui. Não é desse mundo. Pertence a outra vida. A nossa vida verdadeira, a vida espiritual. É lá que mora a felicidade verdadeira. Agora, se me incomoda esse pensamento material, se isso começa a me incomodar, é um ótimo sinal. É sinal de que eu estou começando a desenvolver outros valores. Os valores do Cristo, da fraternidade, da caridade, do perdão. Então, esta é a essência do Sermão da Montanha. É a gente compreender que Jesus, em cada um que ele viu ali, ele viu um elemento para construir esse discurso dele das bem-aventuranças. Ele conhecia cada um de nós e sabia o que ia no coração de cada uma destas pessoas, e daí ele tirou, né, esse discurso maravilhoso. Então, gente, eu deixo essa mensagem, né, para vocês, de se aprofundarem, de lerem e lerem com o olhar do coração, né? Compreendendo que quando ele promete aqui que alcançará o reino dos céus, ele não está falando de uma geografia, é lá no infinito azul, é no nosso coração que está. Então é isso que a gente deve buscar, entendendo que a perfeição a gente não vai atingir, ponto final. Mas ele nos ensina no sermão a buscar a perfeição, e a gente já falou disso sobre aqui. Perfeito é Deus, sedes perfeitos. Quando Emmanuel fala isso, sedes perfeitos, ele sabe que a gente não vai ser, porque perfeito é Deus, mas nós vamos sempre caminhar na direção. A tradução da palavra é essa, é caminhar na direção de algo que é difícil, mas eu estou com esta vontade, esta predisposição, e isto me diferencia. Isto me torna uma pessoa melhor, mais preparada em busca desta vida futura, melhor preparada para quando eu chegar lá. Esta foi minha reflexão sobre este longo capítulo. Espero ter contribuído com todos e deixo aí, espero a vontade em vocês de ler cada um dos 31 itens que fazem parte aqui do Sermão da Montanha. Então eu peço a todos que nessa atmosfera aqui vamos envolver a nossa irmã Anália, que vai receber a mensagem da noite através do mentor que veio nos visitar. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Convido a todos a cerrarem os seus olhos suavemente e nos acompanhar num caminho de luz e de paz, imaginando, chegando passo a passo, ali naquela região de Cafarnaum, e vendo irmãos chegando, um a um, em busca de um consolo, de uma esperança. Não sabiam o que iam receber, mas a confiança era tão grande que ficaram ali aguardando. E Jesus, sentado ali naquele pequeno monte, começando
a observar como a palestrante falou, um a um. E com aquele olhar de amor para todos que ali estavam, começou a falar. Vamos imaginando a luz que saía de sua boca, cada gotinha daquela luz chegando nos corações aflitos, chegando nos corações amargurados, buscando consolo, buscando um pouquinho da esperança que não tinham antes. E ali começaram a encontrar o caminho que Jesus é, o caminho para a vida verdadeira. E todos ali encantados, enebriados por aquelas palavras, não choravam de dor, não choravam de nenhum sentimento que pudesse, naquele momento, deixá-los tristes. Mas o que sentiam naquele momento era a esperança, era a confiança naquele mestre, era a confiança no amor, no perdão, era a confiança da força que cada um tinha em si, das condições que eles tinham de confiar, de amar, de perdoar. E os espíritos desencarnados ali também, todos bebendo daquela fonte, uma fonte que eles nunca tinham conhecido. Naquele momento, eles estavam conhecendo os maiores, melhores conselhos, os maiores e melhores ensinamentos que estão nos levando à vida, à verdadeira vida. Continuamos, queridos irmãos, ali olhando, como se nós estivéssemos participando, olhando cada rosto, cada sorriso, cada olhar, aquele silêncio, ouvindo só a voz do Mestre e a respiração de cada um. E nós ali também sentindo. Esse sermão vem ultrapassando séculos. Esse sermão nunca se perderá. Aconteça o que acontecer no planeta. Aconteça o que acontecer com quem está com o coração endurecido. Uma gotinha dessa luz vai chegar em todos os corações, mesmo naqueles congelados, a luz do Cristo, a luz desse sermão vai chegar em cada um. Não importa quanto tempo deve demorar. Não importa, queridos irmãos. E a nossa colaboração é grande. Com o nosso amor, com os nossos bons sentimentos, com os nossos pensamentos de paz e de luz, também estamos contribuindo. Nesse momento, retornando aqui, a esse centro de amor, essa casa de amor e caridade, vamos junto, em pensamento, agradecermos por todas as oportunidades que estamos tendo de obtermos mais conhecimento. Conhecimento que nos mostra um caminho, a verdade e a vida. Que Jesus continue nos iluminando, nos abençoando, queridos irmãos. Obrigado a todos.
Espero que quando me for permitido, possa voltar aqui novamente e abraçar a todos com muito carinho. Sigam em paz. Muito obrigada, irmão querido. Que viagem maravilhosa que nós fizemos agora. Somos nós quem te agradecemos e, dependendo da nossa casa, será sempre bem-vindo aqui com essa mensagem tão linda. Eu peço a todos que continuem nesse clima, nessa suavidade que paira aqui sobre nós, com essas bênçãos que recebemos esta noite, com esta mensagem maravilhosa que acabamos de ouvir, que reforça a importância desses ensinamentos, dessa didática de Jesus, nessa tática de nos avisar quão felizes nós somos. Então, assim como estamos nesse momento, vamos dirigir uma vibração breve, mas que seja forte e calorosa o suficiente para alcançar os objetivos que desejamos. Vamos pedir à espiritualidade que recolha o que estamos depositando nesse momento, agora no centro dessa sala, o melhor que nós temos para doar, e que a espiritualidade leve aos necessitados essa nossa doação, leve aos aflitos, leve aos injustiçados, leve àqueles que ainda não conseguem ter a compreensão e o olhar que Jesus nos pede para as nossas aflições. O olhar de compreensão sob o prisma da nossa vida futura. Vamos vibrar por todos, que sejam as crianças, os idosos, os lares desajustados, as famílias em desarmonia. E mais uma vez vibremos por nossos irmãos que vivem no sul do Brasil, que estão sendo chacoalhados pelo flagelo, pelas enchentes que lá acontecem. Que Deus aqueça e aquiete seus corações e de todos os seus familiares, para que a compreensão da justiça divina nunca saia de seus radares e de seus corações. Vamos vibrar pelo nosso mentor individual, pelo mentor da nossa casa, por todos aqueles que nos auxiliam e pela nossa casa como um todo. Agora, assim com os olhos fechados, vamos nos preparar para receber o passe espiritual nesse momento que é derramado sobre nós. Vamos nos concentrar para receber através do nosso coronário as luzes e o lenitivo que nós todos, cada um individualmente, estamos precisando. Que sejamos todos abençoados pelo amor de Jesus Cristo nesse momento e que possamos ser tocados no fundo da nossa alma pela sua generosidade e a sua capacidade infinita de amar. Assim, muito agradecidos e um pouquinho melhores de quando aqui chegamos, nós pedimos licença para encerrar a tarefa da noite com a oração maravilhosa que aprendemos quando Jesus aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.